E o final do mangá de Gantz foi realmente ruim? E um mangá que eu sou extremamente fã é o mangá de Gantz. A primeira vez que eu li o mangá, eu me impressionei com os personagens, com o universo, com a história, com o mistério. E sempre que eu vejo alguma coisa sobre ele, eu lembro como eu gostava do mangá. Mas desde que ele acabou, existe uma discussão. Se o final da obra ele é boa ou se o final da obra é ruim. E também gera uma discussão. Se o final dessa obra é ruim, ela acaba afetando a obra como um todo? E é isso que eu queria trazer de discussão aqui no canal. Como eu falei, eu gosto muito de Gantz. E desde que eu criei o canal, eu quero trazer conteúdos de Gantz aqui no canal, para discutir algumas coisas que eu acho interessantes sobre a obra. Mas é muito difícil você tentar criar conteúdo sobre uma obra que já acabou há tanto tempo. A obra de Gantz começou a ser publicada nos anos 2000 e ele terminou de ser publicada no ano de 2013 e se encerrou com um total de 37 volumes. E como é que eu vou trazer um conteúdo tão mais antigo, quase 10 anos da sua publicação, agora? Gerar conteúdo em cima disso é um pouco mais difícil. Mas esse é um ponto que eu sempre quis discutir. Se o arco final, se o final de Gantz é bom ou se é ruim, dar minha opinião como um todo. Além disso, vale destacar que Gantz, quando ele foi publicado, ele fazia um extremo sucesso. Sempre que saía um novo volume, ele conseguia sempre estar no top dos mangás mais vendidos daquele mês. E foi um sucesso tão grande que ele já ganhou algumas adaptações. Ele ganhou um anime que teve 2 temporadas e um total de 26 episódios, onde meio que pega só o primeiro arco. Eles nunca continuaram a partir dali. Depois disso, ele também ganhou um filme chamado Gantz ou, que também conta a história do primeiro arco. E isso é uma coisa curiosa. O mangá, ele tem um primeiro arco que é a parte que mais chama atenção e que as pessoas mais conhecem da obra principal, porque é a parte onde eles vão fazer as suas missões. As missões são focadas ali. Alguns momentos que muita gente marca de Gantz estão naquela parte. Mas eu não entendo porque eles nunca passaram dessa fase. Você tem 2 temporadas onde para nessa fase, e você também tem o filme, o Gantz, que meio que retrata essa fase. Então a partir daí, nunca teve uma adaptação a partir daí. Isso é um problema. Eu acho que Gantz merecia uma adaptação boa e de respeito. Porque o filme até dá pra você assistir pra conhecer a obra e depois ir pro mangá, mas o anime eu acho que não vale a pena. Pra você que gosta de Gantz, o anime é bem ofensivo pra obra como um todo, porque é bem ruim. E além disso, vale destacar, a obra também ganhou 2 live actions, 2 filmes live actions feitos pelos japoneses mesmo, não foi uma produção ocidental, foi uma produção oriental. E também, como todas essas obras que eu falei até agora, ela também foi uma adaptação que só passou esse primeiro arco. Foi uma adaptação que mostrou simplesmente essa fase das missões. Eu sei que é a parte mais popular, a parte mais fácil de vender o mangá, mas de novo, eu espero que em algum momento alguém pegue essa obra e faça uma boa adaptação, com uma boa animação de hoje em dia, que essa obra eu acho que tinha muito potencial para funcionar. E quando eu comecei a ler Gantz, ela foi uma obra que chamou muito a minha atenção, porque o autor, ele primeiro, desenha muito bem, ele tem uma boa arte e consegue mostrar muito bem, além de boas sequências de ação, ele também consegue fazer com que tudo flua muito bem. Ele é um cara que consegue colocar muita expressão no seu desenho, tanto que quando você chega no arco final e no último capítulo da obra, você pode perceber que é um capítulo que quase não tem falas, ele usa mais a linguagem do seu desenho, dos seus traços, para mostrar o que está acontecendo, e ele consegue passar muita emoção a partir dali, e ele sabe da sua qualidade. Então, de novo, no último volume, ele brinca e ele prefere usar um recurso de menos diálogo, entender que a fluidez do seu desenho vai trazer o impacto necessário, e é algo muito certo, porque realmente ele desenha muito bem. Desde esses pontos, até nos pontos mais de expressão como um todo dos personagens, mostrar o que um sente pelo outro é muito interessante. Eu gosto muito da arte dele. Mas pra mim, existem 3 pontos fundamentais que fazem com que Gantz seja uma obra tão interessante, tão rica em certos pontos e que chamou minha atenção. O primeiro ponto seria as lutas envolvendo a sua violência gráfica. O segundo ponto seria as suas discussões que ele tem de modo geral. E o terceiro, talvez o que chama a atenção mais das pessoas, além obviamente das partes de luta, é a parte do mistério em volta da obra. E a obra, ela sabe que o autor, ele sabia que desde o primeiro capítulo ele precisava chamar a atenção do seu público como um todo. E como ele fez isso? Ele já mata de cara os 2 personagens praticamente principais que você
conhece, já joga eles num lugar misterioso e fala que vai ter um jogo explicando de forma muito rápida. Mas através daquela morte, ele já gera um interesse do público. E aí começam os mistérios. E aí acho que esse é um primeiro ponto que faz com que você sempre leia Gantz. E uma coisa que é muito interessante sobre Gantz é, ele tem 37 volumes. E alguém caiu aqui de paraquedas pensou, nossa, eu nunca vou ler esse mangá. 37 volumes é muita coisa. Muita gente acha que um mangá tão longo não vale a pena. Posso te garantir que você vai terminar esse mangá rapidinho. E por que eu falo isso? É porque o mangá de Gantz, a escrita dele é tão boa que você fica sempre querendo ver o próximo capítulo. Ou por causa da violência gráfica que ele coloca na sua obra, que faz com que você sempre queira saber o próximo passo, porque não só porque a violência é interessante, mas porque quando você vê como os personagens vão morrendo, o que vai acontecer com eles, gera um impacto, gera um engajamento de você, eu preciso ler o próximo capítulo. Será que esse personagem realmente morreu? O que aconteceu com ele? E isso sem contar um mistério, que ele é tão envolvente que você, como público, quer sempre ler o próximo volume para eu quero saber o que é essa esfera, eu quero saber o que esse cara vai escolher a partir daqui, quem é essa nova criatura que apareceu, da onde eles surgiram, e isso acaba prendendo muito o público. E o primeiro arco, o arco das missões, ele consegue te prender muito nisso. Quando você vai vendo as missões, vai vendo a sua evolução, vai vendo quem morre, quem não morre, quem volta, quem não volta, e isso acaba prendendo muito o público. Logo depois disso, tem alguns outros arcos interessantes que ele aproveita para explorar mais os personagens, desenvolver os personagens, desenvolver esse universo rico, e de novo, eu gosto muito das ideias que o autor tem, desde como criar as criaturas, as novas criaturas, os monstros de modo geral, as armas, e isso funciona muito bem. E até a violência que eu tô falando que chama atenção, ela não é de graça, ela tem uma mensagem por trás dela. Então você, a cada página, vai acompanhando isso. E depois que ele te vendeu pela violência gráfica e também pelo mistério, ele entra no terceiro ponto que eu falei que vende muito bem a obra, que é as suas discussões. Gantz vai muito além de simplesmente discutir quem morreu, qual mistério é esse, qual mistério que funciona e não funciona. Não, ele também discute a sociedade de modo geral. Desde quando a gente sabe que a gente morreu e você sabe que você pode não voltar, você meio que larga os seus princípios sociais e os princípios que a sociedade cria para poder fazer o que você quiser. Isso também mostra muito como as pessoas vão se perdendo e até que ponto um amor é verdadeiro ou falso. No meio de tanta destruição, de tanta guerra que tem em Gantz, ele ainda consegue trabalhar bem uma ideia de um romance, um triângulo amoroso que é até de certa forma falso. É meio que uma enganação para todo mundo naquele mundo. Então até as discussões mais profundas, mais interessantes, são muito boas. Animais que estão jogando aquele jogo, como um animal irracional vai conseguir jogar aquele jogo, quanto isso é justo e quanto não é. É uma metáfora até para os animais, por exemplo, que são colocados para brigar na vida real, ou por exemplo no zoológico, que usa como brincadeira, estão fora do seu habitat natural. Essas brincadeiras que o autor faz, eu gosto muito. E esse primeiro arco trabalha isso muito bem. As discussões, o mistério que vai crescendo e também a parte principal, que seria envolvendo a parte da ação, da luta, que funciona muito bem. Só que todo mangá que vive em volta de mistério, ele tem que entender uma coisa. Não que seja fácil você criar mistérios, mas é muito mais fácil você criar perguntas do que responder elas. Isso é o óbvio. Então, por exemplo, se você cria um mangá como Gantz, onde você envolve uma bola misteriosa, criaturas misteriosas, aí tem um arco que eu não gosto de Gantz, envolvendo os vampiros, que também é um mistério de onde vêm os vampiros, o poder deles, a gangue deles, qual é o objetivo deles. Você criar esses mistérios é muito mais fácil do que você resolver. Que você criar perguntas é mais fácil do que responder. E essa era a grande dúvida de Gantz. Quando chegar no arco final, como eles vão responder essas perguntas? Como eles realmente vão resolver todas essas soluções? E até que chegou numa virada, que é uma virada incrível de Gantz, na minha opinião, que é no mesmo nível da virada do Shingeki no Kyojin, que eu vou falar aqui. Tem uma temporada de Shingeki no Kyojin que ela termina com uma grande revelação, que é as muralhas, elas são feitas por titãs colossais. Essa é uma virada muito interessante, porque meio que quebra tudo o que aquele universo acreditava, o que aquelas pessoas acreditavam, e meio que a única coisa, a única solução, que era a muralha que salvava eles, acaba se tornando meio que algo que não vai salvar mais, eles não têm mais pra onde fugir. E isso cria esse medo, cria esse impacto em Shingeki no Kyojin. Aqui em Gantz tem uma virada igual, que é o momento onde a gente descobre que existem várias bolas do Gantz, existem várias bolas de forma diferente, a gente vê milhares delas, e isso gera o mesmo impacto de, nossa, muitos jogos estão acontecendo, eles não são especiais, e aí vai começar a invasão. Tem uma explicação da invasão, que é bem rasa, e aí começa o arco final. E o arco final, na minha opinião, de modo geral, ele não funciona muito bem. E por que não funciona muito bem? Exatamente por isso que eu falei até agora dos mistérios. É mais fácil você criar perguntas do que realmente responder as perguntas que são feitas. E aí é que o autor se perdeu um pouco
pouco em como resolver o arco final de Gantz. Ele coloca a invasão aparecendo, e quando ele começa a responder as perguntas, você vê que ele não teve muita criatividade para fazer aquilo. Primeiro que, ao longo da obra de Gantz, você vê que já tinha um desgaste do autor. Você vê que nesse arco dos vampiros que eu reclamei, já é um arco que você vê que ele repete alguns plots, repete algumas ideias, e parece que ele já não sabe muito mais para onde levar a história. E quando ele começa a responder essas perguntas no arco final, aí ele se perde totalmente. Óbvio, tem coisas muito boas no arco final, sequências de ação que eu acho interessantes que funcionam muito bem, tem uma discussão ali, de novo, envolvendo o protagonista que também funciona bem, porque quando você começa a ler a obra, o protagonista não é um personagem legal, não é um personagem gostável, mas quando você chega no final, você já cria, você entende um pouco melhor ele, você entende um pouco mais a situação que ele tá. Eu nunca fui fã do protagonista de Gantz, mas eu acho que ele funciona um pouco melhor, porque você consegue ver o desenvolvimento do primeiro ao último arco. Mas o problema é, os mistérios da obra não são bem resolvidos, e o autor não foi criativo para resolver esses mistérios. Então, para responder as perguntas, ele dá algumas desculpas que para mim não funcionam. Por exemplo, a desculpa de como existe a bola. A bola é praticamente o motivo dessa obra existir. Ela é o mistério todo em volta. A explicação que ele dá é meio que uma desculpa muito esfarrapada. A ideia de uma outra invasão, uma outra raça que deu aquela bola para realmente vocês tentarem se preparar, não funciona muito bem. Algumas discussões de o que aconteceu com um personagem ou outro ao longo do arco final não funciona. A volta de alguns personagens não funciona. Sem contar que a própria bola em si acaba se tornando um recurso de roteiro que não me agrada ao longo da obra. Então, no fim, quando você chega no arco final, ele como um todo é um arco ruim. Muita gente fica falando assim, ah não, mas o final é ruim. Não, o final, ele tem muitos problemas, eu vou chegar lá. Mas eu não acho que só o final, o último capítulo é ruim. Eu acho que o arco como um todo, apesar de ter coisas positivas, ele é muito mais negativo do que positivo. Porque, de novo, você consegue encontrar coisas boas ali. Mas, de modo geral, olha só, as perguntas principais ele não responde. Em relação a personagem, em relação a relações de personagens, são muito mal explicadas, porque, de novo, ele tenta amarrar tudo. Então, pra mim, esse é o principal ponto, um dos principais, além do capítulo final, que faz com que o arco final de Gantz não seja bom. Porque ele criou muitas perguntas, criou muitos questionamentos, criou muitos mistérios, que fez com que as pessoas quisessem ler a obra, e quando chega no arco final, ele não consegue responder de forma satisfatória aquelas perguntas. E aí a gente chega no capítulo final. E o capítulo final de Gantz também é decepcionante. Como eu falei, em questão de escrita, é interessantíssimo. A forma como a arte dele é boa, a arte dele é bem feita, e como ele brinca em não colocar nenhuma fala no capítulo final, eu acho interessante. Mas muita gente reclamou, eu lembro na época que o capítulo acabou, porque eu li na época que realmente o mangá encerrou, eu tava acompanhando junto com a conta obra estava sendo lançada, lendo, obviamente, online. E a partir daí, quando eu estava lendo, eu percebi que terminou e eu não gostei muito. E eu fui ver, as pessoas também não gostaram de várias coisas que eu não gostei. Mas existem outras reclamações que eu não concordo. Como, por exemplo, as pessoas reclamam muito que não mostrou qual que foi o futuro das pessoas, um epílogo, pra mostrar o que aconteceu depois do final daquilo. Eu acho que aquilo não importa. Mostrar qual que é o que aconteceu com cada um depois daquilo, não importa para a obra principal. A gente tinha que ver o protagonista e a obra termina de uma forma muito bonita de todo mundo abraçando ele. É como se ele fosse no começo alguém excluído, alguém que não se importa com ninguém, e no final é o mundo meio que abraçando. Isso eu acho bonito. O problema é outro. O problema envolvendo o último capítulo pra mim, envolve muito o final feliz. Gantz não foi trabalhado para ter um final feliz. Gantz não foi trabalhado para ter uma redenção. É como se Game of Thrones, que é uma obra que é trabalhada em cima da meio que um final melancólico, terminou com um final bonito, feliz, todo mundo contente. Gantz, eu acho que entra um pouco nesse quesito. Gantz trabalha uma obra inteira meio que pra cima para ter uma redenção, como teve, os personagens têm que morrer. Eles não podem continuar essa história. Meio que eles se sacrificam por tudo aquilo. Inclusive, quando eu penso na obra de Gantz, sabe como eu imagino que Gantz deveria ter terminado? Eles realmente conseguem ganhar. E você vê que teve um sacrifício de todo mundo ali para conseguir parar aquela invasão. E quando eles morrem, eles percebem que existe um mal muito maior que tá chegando. E o que eles fizeram até ali não serviu para nada. Para mim, Gantz conversava muito mais com esse final de a gente é tão pequeno no meio do universo que até quando a gente faz nosso maior esforço, parece que não adianta de nada. Gantz tem uma linguagem muito mais pra isso. Aquele final feliz, contente de paramos a invasão, pra mim não funciona muito bem. Inclusive, só funcionaria dessa forma se tivesse uma continuação de Gantz, mostrando que realmente o povo da Terra está se preparando melhor com aquelas bolas pretas que usam eles para exército. Aí tudo bem. Então pra mim, o arco final de Gantz não funciona por esses dois motivos. Primeiro, por causa do arco como um todo. Eu acho que as perguntas que eles criaram ao longo de toda a obra não é bem respondida. E o segundo ponto seria meio que esse final feliz. Eu acho que esse final feliz ele não conversa com a obra. Além de, obviamente,
obviamente, assim, eu até concordo em certo ponto, eu acho que não precisava, mas dependendo como eles terminaram, já que é pra terminar com um final feliz, como ele terminou, poderia mostrar o que aconteceu com um personagem ou outro. Pra mim, não me importava. Mas eu acho que, já que terminou com um final feliz, então termina com um epílogo mesmo e mostra como cada um seguiu sua vida a partir dali. Então pra mim, esse é um ponto que faz com que o arco final de Gantz não funcione e o final seja, assim, muito decepcionante. E aí fazer aquela pergunta: com o final ruim, a obra não funciona mais? Pra mim funciona. Gantz continua funcionando, mesmo com seu final ruim. Óbvio, é muito difícil você querer reler a obra, sabendo aonde ela vai chegar, e é um final fraco. Mas, como um todo, tem boas discussões, bons arcos, bons personagens e excelentes momentos que façam com que mantenha a leitura. Então, Gantz ainda vale a leitura caso você nunca leu, mas o final ele é ruim. E o arco final como um todo, ele é bem decepcionante. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do final de Gantz? Você gostou? Você não gostou? O que você acha que deveria ter sido o final? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.